Glórias a Deus. Deixa eu entrar. Quero cumprimentar os abençoados do Facebook, os abençoados que vão nos ouvir pelas redes sociais. Nosso telefone é o 3016-3510, 98602-2369. É o 21 aqui no Rio de Janeiro. Você pode falar conosco através dessas linhas. Fala conosco, dê aí a sua opinião, depois deixa aí o seu recado e compartilhe esta palavra de 40 minutos que nós vamos investir agora em nome do Senhor. Amém? Tem Bíblia? Ama a Bíblia? Ela é a tua regra de fé? Você tem outro livrinho aí que você segue? Ou é a palavra? A palavra. Então vamos aí na carta do apóstolo Paulo, na segunda carta à igreja de Coríntios, capítulo 5, segunda de Coríntios, capítulo de número 5, versículo 18, o tema é: Jesus nasceu, esse é o meu Natal. 5, 18 e 19 diz: ora, tudo provém de Deus. Que palavra, hein? Tudo provém de Deus, tudo provém de Deus, tudo vem de Deus. Saúde vem de Deus, prosperidade vem de Deus, milagres vem de Deus, vida abundante vem de Deus, trabalho vem de Deus, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Tua família veio de Deus, esta igreja veio de Deus, o pastor veio de Deus, tudo provém de Deus, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Jesus nasceu, esse é o meu Natal, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não imputando, não apontando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Vamos orar, pastor, vamos. Meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças é gratidão, por todas as coisas que o Senhor tem feito nesta igreja, Pai, porque esta igreja é tua. Aqui não pertence a Pedro Inácio, nem a Maria, nem a Marcos, nem a Cláudio, nem a nenhum homem. Esta igreja é de Deus. Nós somos de Deus, somos rebanho do seu pastoreio. Somos filhos da luz, filhos da ressurreição. Fomos feitos filhos de Deus, porque cremos. Todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Meu Deus, eu louvo o teu nome por esta igreja, por este povo, por estas famílias, por estes jovens, por essas crianças, por esses adolescentes, por todos que fazem parte presentes e aqueles que fazem parte ausentes, através das redes sociais, através das rádios. Eu sei, Senhor, que serão atraídos milhares e milhares e milhões para esta verdade, serão tocados segundo o sonho que o Senhor deu ao nosso irmão, tocado e serão recolhidos, tocados e serão recolhidos para a verdade. E aqui é uma porta da verdade, Senhor. Obrigado, meu Deus. Declaramos que as visões e as revelações do Senhor, dos pássaros que se achegam a esta casa, eu oro e agradecemos em nome de Jesus, e o povo do Senhor que digam todos amém, 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 amém. Tantos quantos amam o Senhor.
Obrigado, meu amado. Está parecendo até o professor Pardal com esse óculos. Não tá? Tirou? Obrigado. Viu, irmã? Cadê a mulher dele? Está ali. Jesus nasceu, esse é o meu Natal. Diga, Jesus nasceu, esse é o meu Natal. O mundo inteiro está focando, tem um grande foco nesse evento chamado Natal. Você sabe que o mundo... E você sabe que a maioria dos que estão focados no Natal nem sabe o que representa de fato, de verdade. O mundo inteiro esta semana tem o seu foco de vida neste grande evento chamado Natal. A pergunta é: por que esta festa provoca tantas situações nesta terra? Você sabe que as pessoas ficam felizes, ficam mais motivadas, elas se sentem melhor, as pessoas ficam com uma sensação boa nesse período. Você sabe disso? Muitas luzes. Eu gosto de luz. Eu gosto de luz. Por quê? A pergunta, por que o Natal provoca essa sensação boa? E elas não sabem o verdadeiro significado dessa data. Que não é essa data. Quero que você fique em paz, que não é essa data. Porque o nascimento, se comemora o nascimento de uma criança. Os shoppings da cidade estão todos iluminados, estão lindos, maravilhoso. Fizeram um presépio, botaram um bebezinho dentro de uma manjedoura, à volta com os bois, com ovelhas. Fizeram aquele cenário, sabe, que cria um sentimento bom. Não é ruim, é um sentimento bom. Mas eu quero lhe dizer o verdadeiro sentimento do Natal. O verdadeiro sentimento. Por que o nascimento de uma criança há 2019 anos atrás, por que o nascimento desse bebê? Eu quero dizer que o nascimento de uma criança que ocorreu há mais de 2019 anos atrás pode provocar um sentimento assim. Por quê? Não foi o nascimento de um bebê, não foi mais uma criança que veio ao mundo. Foi Deus que se fez carne e veio habitar junto dos seus. Diga assim: Deus se fez carne. Diga: Deus se fez carne e veio habitar no meio do seu povo. Diga: Ele fez isso. Ele está entre nós. Ele está em nós. Ele é o Senhor. Ele fez isso no passado, irmão. Você quer ver, para você poder perceber o que eu estou dizendo? No livro de Êxodo, no capítulo 3, Êxodo 3, nessa visita de Deus, foi para socorrer o povo das aflições. Versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo
que está no Egito, e ouvi o seu clamor, Êxodo 7:3, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaustores, os verdugos, os soldados perseguidores. Conheço-lhe o sofrimento. 8. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla terra que mana leite e mel, lugar do cananeus, heteus, amorreus, fariseus, heveus e jebuseus. Que ele diz, versículo 8, ele diz, por isso eu desci. Então, a primeira descida de Deus. Por que o nascimento de uma criança provoca essa felicidade? O que os profetas disseram sobre isso, pastor? Vamos ler o profeta Zacarias. Profeta Zacarias. É antes de Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, dos profetas, né? Zacarias, capítulo de número 9. Versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. 9:9 de Zacarias. Alegra-te, ó muito, filho, ó filho de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí que te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em uma jumenta, numa jumentinha, cria de uma jumenta. Olha a profecia da vinda desse menino. Ainda não tinha nascido, ainda Emanuel não tinha se feito Deus conosco, mas os profetas já anunciavam que quando ele entrasse em Jerusalém, ele entraria montado numa jumentinha. Está aqui a profecia. E ele veio e se cumpriu essa profecia, irmão. Miqueias, na minha Bíblia está na página 1211. Miqueias, capítulo de número 5, versículo de número 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cuja origem são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Profecia de Jesus Cristo chegando. Esse Natal que é nosso, diga amém, igreja. Esse nascimento de Cristo. Isaías, capítulo de número 7. Isaías 7. 14. Isaías 7, 14. Diz a Bíblia: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Qual é o sinal? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Qual é o sinal da vinda do Senhor? Que ele nasceria de uma virgem. Diga, nosso Natal. Isaías, capítulo de número 9. O povo que andava em trevas viu uma grande luz.
Aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria que lhe aumentaste. Alegra-se eles diante de ti, como se alegra na ceifa e como exulta quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O mundo inteiro esta semana tem o seu foco de vida neste grande evento chamado Natal. Porque o Natal provoca tantas alegrias, tantas situações, porque é o nascimento de uma criança há 2019 anos atrás. Eu quero dizer que não é o nascimento de uma criança. Foi o próprio Senhor, o bebê, que é Jesus, que é Deus, que é o Senhor. Pastor, que isso? Isso é maravilhoso demais. Olha como é que João traduziu isto. Mateus, Marcos e Lucas, João, no capítulo 1, João 1. Vamos ler do 1 em diante. Olha o que está escrito, irmão, e ame estas palavras. No princípio era o verbo. Você sabe o que é o verbo? O verbo é a palavra. No princípio era a palavra. E o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, e o verbo, a palavra, era Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. O verbo, a palavra, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, da palavra, mas o mundo não o conheceu, não conheceu a palavra, e veio para o que era seus, para os judeus, e os judeus não os receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saberem os que creem em seu nome, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, oh glória a Deus, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E João testifica a respeito dele e exclama: este é de quem eu disse, o que vem depois de mim, de contudo tem a primazia, ele é o primeiro, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude a graça para a salvação e a graça para o suprimento de vida. Graça sobre graça é graça para a salvação e graça para o suprimento da tua vida. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Quem é que revelou Deus? Jesus. Diga Jesus. Então, não foi o nascimento de um bebê que provoca essas coisas.
Foi Deus que se fez carne e veio habitar junto dos seus, em busca dos seus. Ele te buscou, oh glória a Deus. Diga, ele me buscou. Em João 10:30 ele disse, João 10:30 ele disse, eu e o Pai somos um. Em João 14, 6-9 ele disse, e respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesse conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra no Pai, isto nos basta. E disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra no Pai. Esse menino que mudou a história da igreja, do povo de Deus, esse menino é Deus. Diga, é Deus. Ele é o Senhor. Deus do trono, ele olha o sofrimento da humanidade. Nós lemos lá em Êxodo 3, ele disse, eu vi o sofrimento do meu povo, por isso desci. Ele desceu aquela vez. E pela segunda vez ele desce, em forma de um bebê, porque ele viu o sofrimento do seu povo. O povo de Deus estava em pecado, afastado de Deus. O povo de Deus estava afastado. Ele falou, eu vi o sofrimento da humanidade, e vê os sacrifícios judaicos. Ele via isto tudo. Absolutamente, esses sacrifícios judaicos eram incapazes de remir e redimir eternamente o povo. O pecado, então, ele se fez carne. Então o povo não conseguia, por causa dos sacrifícios judaicos, por causa do sofrimento da humanidade que estava sofrendo sem a presença de Deus. E ele veio. Diga, ele veio, hein? Para resgatar. O primeiro resgate foi o resgate do pecado. O pecado, então, ele se fez carne. Diga assim, Jesus se fez carne. Ele saiu do trono e veio habitar entre nós. O profeta Isaías falou sobre isso. O menino nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros, o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Portanto, aquele menino de Belém, na realidade, não era um bebê, ele era Deus, ele é Deus. Paulo disse aos Colossenses, revelou aos Colossenses no capítulo 1, vá comigo, irmãos, Colossenses 1, 13-17, ele diz, falando sobre esse menino de Belém, que na realidade não era um bebê, era Deus conosco. Olha o que Paulo escreveu, Colossenses 1, 13-17, ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados, isto que a lei não podia fazer. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, que é principado, que é potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o poder. Então, portanto, aquele menino de Belém, na realidade, era Deus, o Deus forte, o maravilhoso conselheiro, o Deus, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele era o Deus se fazendo homem, diga assim, o Deus que se fez homem. Vá lá em João outra vez, 1,14. João 1,14, ele diz, e o verbo, aleluia. João 1,14, e o verbo é a palavra, no princípio, haja luz,
e houve luz, haja firmamento, haja separação. O verbo quer dizer a palavra. E João escreveu, e o verbo se fez carne e habitou. A palavra se fez carne, a palavra se tornou um ser humano, cheio de bondade, cheio de misericórdia, para nos resgatar de todo o pecado, de toda a angústia, de todas as mazelas da nossa carne. Ele nos perdoou eternamente por causa desse único e perfeito sacrifício. Diga, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Qual é a diferença de saber que aquele menino de fato era o próprio Deus? O que causou? Qual foi o resultado que trouxe isto em nossas vidas? O nosso passado pode ser perdoado por causa do nascimento de Cristo. O nosso passado foi perdoado totalmente, irmãos. Você e eu não devemos, irmãos, você não deve mais nada para ninguém, nem para Deus, nem para ninguém. O nosso passado pode ser perdoado se você receber Jesus como Senhor e teu Salvador na sua vida. João falou, ele veio para que ela seja, João 1,11, mas os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, deu-lhe o poder de serem perdoados. Esse é o primeiro fato que ocorreu. O nosso passado pode ter sido, foi perdoado. Diga, foi perdoado totalmente. Paulo falou aos Colossenses, viu que eu estou te dando apontamento bíblicos. Colossenses 2, nosso passado totalmente perdoado. 2, 13, 14, ele diz, e a vós outros que estavas mortos pela vossa transgressão e pela incircuncisão da vossa carne, nos deu vida, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, diga, perdoando todos, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ele cancelou toda a dívida através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que o profeta Isaías disse, ele foi moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu estou sarado. Estamos sarados, diga, minha alma está sarada. Não tem depressão, não tem angústia, não tem ansiedade. O meu corpo está sarado, não tem nenhuma enfermidade que o Senhor enviou ao Egito, nenhuma. Eu estou sarado, diga, eu estou sarado, porque Ele nasceu na minha vida. Ele vê, a vida entrou na morte, estávamos mortos, e a vida entrou, só com um simples sinal, eu recebi a palavra. Se você recebeu a palavra, a vida entrou em tua vida. Segundo sinal, primeiro, o nosso passado pode ser totalmente perdoado. Segundo, o nosso presente pode ser administrado e vivido poderosamente. Irmãos, você vai organizar a tua vida, você vai ordenar a tua mente, e Deus tem preparado coisas grandes e firmes para aquelas pessoas que vão organizar o seu tempo. O nosso presente pode ser administrado. Deixe o administrador da tua vida te administrar através da sua palavra, irmão. Não seja guiado por homens, seja guiado pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro, o nosso futuro já está garantido, porque ainda que morramos, viveremos eternamente. Cristo voltará! Oh, shakalabaxalabandalabas. Ele voltará! Então,
Qual é a diferença que o Natal faz na minha vida, pastor? Talvez você que esteja pela internet, pela rádio, pelo CD. O Natal de Jesus Cristo é importante porque o nosso passado foi apagado. Quando nós colocamos o nosso passado diante de Deus, sabe o que ele fala? Eu não me lembrarei mais do seu passado. Diga, está apagado. Você sabe que Deus corrige, Deus disciplina e Deus açoita. O que o homem semeia, o homem colhe. Romanos 3. Romanos 3. 20. 23 e 24. Romanos 3, 23 e 24 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós fomos justificados pela graça de Deus, irmão. Esta é a maior dádiva que Deus, Cristo, veio trazer ao ser humano. Justificação. Você pode dizer amém. Esta é a maior dádiva que Deus, Cristo, veio trazer à humanidade. Ele veio perdoar. O pecado nos destituiu. E a Bíblia diz que o Verbo se fez carne. Esta dádiva de Deus é importante porque esta é a primeira razão do Natal. Você sabe por que Deus perdoou os nossos pecados? Para que nós também possamos perdoar os outros. Só tem sentido o perdão de Deus se nós também liberarmos o perdão. Levante uma das tuas mãos assim, se você puder fazer comigo. Diga assim: eu libero o perdão para todos que me causaram males, todos que falaram contra mim, que tentaram acusar-me, minaram a minha vida, tentaram destruir a minha vida. Eu perdoo. Não tem nenhum sentimento no meu coração a não ser o sentimento de perdão. Irmão, você não sabe o bem que você fez para você. Jesus falou através de Paulo, Colossenses 3,12. 3,12 ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão. Então, revesti-vos, suportai uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, acaso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro da vossa vida, a qual também foste chamado a um só corpo. Sede agradecidos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus. Perdoa, irmão. Perdoar é deixar livre o que te atormenta, irmão. A vingança pertence a Deus. Deixa Deus ser teu juiz. Deixa ele, irmão, deixa ele. Não paguei mal com mal, ódio com ódio.
Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Assim você vai amontoar brasas vivas sobre tua cabeça, irmão. Siga o evangelho. Isto são as boas novas. As boas novas diz que em Cristo, 2 de Coríntios 5, 17, ele diz: assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. As coisas antigas, o pecado, a mentira, as drogas, a corrupção, engano, traições, essas coisas antigas, hoje é nova criatura. Irmão, nós estamos poucos dias para um novo, que o ser humano, a sociedade diz que é um novo ano. Nós entendemos à luz da Bíblia, o que vem não é um novo. Novo é o que vai chegar, que somos nós. Nós vamos entrar nesse ano velho com a nova criatura ativada, irmão. Vamos desligar essa criatura encrenqueira, problemática, murmuradora, reclamadora, se queixa, sensível demais, reclama de tudo. Tudo se sente, tudo fica espinhada, tudo leva a depressão, leva a angústia. Esta velha criatura, nós vamos desvincular dela nessas próximas 10 anos que virão. Nós vamos lutar e vamos vencê-la em nome de Jesus Cristo. Tua vida será muito mais feliz, as nossas vidas serão muito mais felizes. O que importa não é o que o médico disse, nem que o juiz falou, nem que o advogado falou. O que importa foi o que Deus falou, amado. O governo da nossa vida é um governo celestial, é o Cristo que era o verbo e se fez carne e habitou entre nós e levou sobre si os nossos pecados e as nossas mazelas, caiu sobre ele. Quando uma pessoa se sente perdoada por Deus, isso é devastador. Quando uma pessoa não se sente perdoada por Deus, isto é um desastre na vida. Isto devasta a vida da pessoa, isto rouba a felicidade, porque ela fica desconfiada, tudo que ela vai fazer não vai dar certo, porque Deus está punindo ela. Mas quando você se sente, Jesus falou: eu não chamarei mais de servo, chamarei vocês de amigo. Glórias a Deus, eu estou perdoado. Diga: eu estou perdoado. Eu me sinto perdoado. Quando alguém não se sente, fica com a vida devastada. Você sente o rosto da pessoa, o semblante cai, como caiu o semblante de Caim. Toda vez que a pessoa faz um mal, o nosso semblante cai, nós ficamos carrancudos, os nossos olhos ficam virados para o chão, não conseguimos mais encarar Deus por causa do mal que a nossa carne às vezes nos faz fazer. Mas eu quero te dizer que maior é o que está em tua vida do que esta carne que foi danificada. Então, quando alguém não se sente perdoado, o que não se sente perdoado fica a felicidade vai embora, a alegria some, aí vem depressão, vem ansiedade, vem a angústia, vem a infelicidade, pessoas infelizes, amargas. Irmãos, a minha oração é que Deus coloque pessoas do teu lado esses próximos 10 anos que você vai viver feliz, pessoas otimistas, pessoas de Deus, pessoas que têm o coração de Deus, pessoas que sonham em sonhos altos. Irmão, sonhe! Olhe para cima, irmão. Enquanto você está nesta terra, a Bíblia diz que você terá o melhor desta terra. Deus me perdoou. Como é que Deus me perdoou? Deus perdoa instantaneamente. Não é um perdão gradativo todos os dias, porque a religião ensina que Deus perdoa gradativamente. Deus não perdoa gradativamente. Jesus falou: todos quantos receberam, se você recebeu a Cristo, você recebeu o perdão. Quando recebemos a Cristo, nenhuma condenação há para nós que estamos agora em Cristo. Não somos mais do mundo, somos de Cristo. A ira de Deus não está sobre a igreja. O que está sobre a igreja é a misericórdia de Deus. Deus perdoa instantaneamente.
Deus perdoa sem reserva. Ele não fala assim, vou guardar. Não, ele não guarda nada. Ele não guarda nada. Ele já jogou. A Bíblia diz que ele pegou o nosso pecado, jogou no mar do esquecimento. Está no esquecimento. Não se atormente. Se você está aqui, ou me ouvindo pelas rádios, ou me vendo pelo Facebook, vai me ver, vai me ouvir pelo CD. Você que fez algo ruim que você considera imperdoável, você que fez um aborto, você que cometeu um delito grave, ou tirou a vida de alguém, ou você destruiu o casamento de alguém, ou você danificou a família de alguém, e você se sente angustiado, você se sente depressivo, todas as vezes que esse pensamento vem à tua mente, você se sente mal, você chora. Eu quero te dizer da parte do Senhor Jesus, que este mal que você cometeu já está apagado aos olhos de Deus. Você não deve mais nada, porque o menino se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós, foi para a cruz e levou todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados. Estamos perdoados eternamente, amém. Deus perdoa completamente, irmãos. Diga, Deus perdoa completamente. Igreja de Cristo, escute nesses 5 minutos finais. Esta é a minha missão nesta noite, nesta terra. Eu tenho uma missão. Qual é a tua missão, pastor? Dizer às pessoas que isto que eu acabei de ler aqui é verdade. Instantaneamente, para sempre, incondicionalmente, uma vez que Cristo seja estabelecido, uma vez que você esteja em aliança com Ele, por causa da predestinação e da eleição, Ele disse, tudo se faz novo. Tua vida, você que está me ouvindo aqui, tua vida hoje está zerada. O nosso passado foi perdoado e não existe mais. Igreja de Cristo, foi isto que o Natal veio trazer à humanidade, ou seja, o nascimento do nosso Senhor. Ele veio fazer com que o caminho da paz, o caminho da salvação, a presença do perdão fosse conhecida, e isto que faz a diferença na nossa vida. Igreja de Cristo, Deus te trouxe aqui hoje, para te dizer esse recado. Assim seja. Assim disse o Espírito Santo. A Ele toda a glória, 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 toda a glória.